Renan Santos bate 10% numa pesquisa eleitoral. Boa. Então é isso mesmo, pessoal, que vocês estão vendo aqui. Renan Santos, 10% das intenções de voto numa pesquisa nova da Palver, que a gente vai cobrir, explicar quem eles são, o que tem de especial nessa pesquisa. Vamos dar uma Nishimurada. Pois é, inclusive o Rafael Nishimura colaborou, elogiou, nunca vi o Rafael Nishimura elogiar nada. Pois é. Eu elogiarei os filhos, cara, é brincadeira. Ele é criterioso, né? Mas ele aparentemente colaborou e a pesquisa tem toda uma parte metodológica, mas, cara, vamos começar com os resultados, né? Então, você vê aqui, se a eleição para presidente fosse acontecer hoje, em quem você votaria? Ou seja, essa é espontânea. É, o que é estranho, né? Vamos ser sinceros. Esse resultado surpreende um pouco, assim, né? Isso aí é tipo assim, é feito através da internet, tá? Então, acho que isso denuncia até, de repente, o viés, né? Algo que a Palver não conseguiu mitigar, né, em relação a Atlas, mas... Chegar na internet, 1 a cada 10 pessoas respondeu que vai votar no Renan Santos. Pois é. Lula com 43 e Flávio com 37. Então o Flávio tá até forte nessa aqui. O Lula tá normal, ele meio que pontua isso em todas as pesquisas. E o Renan com finalmente double digits, né? A primeira pesquisa em que ele sai Chegou. com mais... Bateu na trave na Real Time Big Bros, né? Que é uma pesquisa um pouco mais tradicional, mas também estava testando metodologia nova, né? Eu acho que no mercado de pesquisa, o Nishimura vai assistir esse episódio com certeza, aí ele pode falar melhor pra gente. Mas eu acho que tá meio que uma corrida pelo tesouro, de produzir uma Atlas nacional, né? Eu acho que vários estudos estão tentando modular a metodologia, né? O tipo de análise que se faz para poder produzir uma Atlas doméstica. A Palver é uma dessas que está atrás da Arca da Aliança. A Real Time Big Data entrou também meio que nessa corrida, e aí a partir do momento que você adere a tipo de metodologia digital, né, da Atlas, o Renan começa a brilhar muito, mas ele nunca bateu tão alto. Na Real Time Big Data ele bateu 8.9, tá? Bem alto, mas aí na Palver veio 10 finalmente. Isso aqui é bem interessante, né? Qual o número do candidato você votaria para presidente? Caso não saiba o número, deixa em branco. E aí, cara, nego já sabe o número, né? O que é loucura, sabe? Lula... Só pitbull doutrinado. Pois é, cara. Então, 13, né, com 42, 22 com 36, 14, caso você não conheça. É muito importante saber esse número. Ainda mais quando ele é duplicado, mas enfim, isso aí é uma discussão mais pra frente. Mas 10 pontos, né? E, enfim, pra gente analisar... O 30 apareceu? 30 eu acho marca já, hein? Pareceu fraquinho aqui, cara. Cara, isso é um bom sinal. Quer dizer que dentre os militantes do Renan, né, que respondeu as perguntas, só tem pitbull treinado, doutrinado, adestrado pra apertar o 14 na hora certa. Pois é. E aí aqui na estimulada, que eu acho mais interessante pra ver a análise dos outros, a performance dos outros candidatos, você vê que o Lula 44, Flávio 40, Renan 10, Caiado 2 e Zema 1. Isso é bem interessante, né? Mostra o colapso total do Caiado e do Zema. E aí a Samara Martins com 1, só que esse 1 aqui dá pra ver que pela margem de erro é um... tendendo pra baixo. É um umzinho. É um umzinho. É Augusto Cury, Cabo Daciolo, Hertz Dias, Rui Costa Pimentas, todos no bom e velho 0. É sempre bom ver, cara, Augusto Cury marcando 0, né? Romeu Zemba também humilhado, cara. O governador do estado de Minas Gerais sem conseguir mobilizar a base a ponto de fazer 1%. É humilhante. Mas vamos ver, eu acho que um pouco do trabalho, assim, o Renan em breve também vai estar indo aos debates, né? O debate presidencial da Band se aproxima. E aí vai ser ele, Caiado e Zema. Se eu fosse Renan, eu não adotaria um tom morno, não, tá? Eu iria pra cima dos dois outros, cara. O mais importante é ir pra cima do Flávio e do Lula, né? Que não vão estar presentes. Mas eu acho que dá um tour de force, assim, né? Mostrar que, caralho, eu sou a única alternativa não bolsonarista, isso seria muito importante. Dado que os outros dois agora estão pleiteando essa posição, né? Eles ficaram uma posição dúbia por longos meses, batendo palmo pro Flávio. Aí o Zema furou as costas do Flávio com a adaga primeiro, e depois o Caiado foi lentamente mudando o direcionamento de campanha dele também. Então agora eles disputam o mesmo campo. O Renan parece muito mais hegemônico, né? Pois é. O Polymarket, que eu consegui abrir sem VPN aqui, mostra o Lula muito na frente, né? Com 64 pontos, o Flávio com 27, o Renan com 8. É o Lula mais alto de novo? Cara, próximo, né? O mais alto que ele bateu foi 67 aqui. Oi? Quanto? Pois é. Mas ele caiu um pouquinho pra 64. O Renan tá com 8, né? O 7 ponto alguma coisa. Cara, tá meio difícil, né? A parada do Renan aqui, porque quanto mais próximo da eleição que você chega, cara, mais se você não tem uma chance muito clara de ir pro segundo turno, mais difícil fica sustentar a possibilidade de você ganhar a eleição, né? Então o fato que ele tá conseguindo resistir ainda em torno desse 10%, eu acho que é uma coisa poderosa, né? No mundo das opções, sabe? Quando você tem Option Trading, você tem uma opção que ela tem um tempo específico para bater,
Se tá com a previsão de não bater, o preço dela vai meio que tendendo a zero quanto mais perto você vai chegando. Então tem esse elemento temporal nessa opção aqui de compra do Renan, né? No fundo isso não deixa de ser uma opção. Então o fato que ele tá sustentando eu acho que é poderoso, mas eu não ficaria surpreso se, cara, mesmo o Renan melhorando nas pesquisas, se essa porcentagem continuasse baixa por causa desse fator tempo, sabe? Mas enfim, vamos falar um pouquinho do que é a Palver, né? Então, essa é uma pesquisa nova, essa é a primeira que eles publicam. E aí eles botaram um puta resumão aqui o que é a Palver, como ler essas pesquisas. Como ler essas pesquisas? Então, a parte de como ler essa pesquisa tem uma coisa muito básica de pesquisa eleitoral, sabe? Mas enfim, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é a Palver, né? Então, eles são uma empresa de análise de dados e eu não sei se é literalmente o mesmo CNPJ, mas são as mesmas pessoas que fazem aquele tracking de redes que muitas vezes a gente cobra em matérias da Folha, né? Então, é uma dupla de homens, um deles, se eu não me engano, é esse Felipe Bailês, e o outro amigo, eu não sei, deixa eu ver se tá marcado aqui, não tá. Enfim, achei curioso que ele aparentemente me seguia no Twitter, aí eu segui ele de volta. Mas eles fazem um monitoramento de grupo de WhatsApp, né? Então, eles têm... participam de dezenas de milhares, se não centenas de milhares de grupos de WhatsApp de política. Não só WhatsApp, cara. Mapeia o Discord também. Discord, Telegram, Instagram, Facebook. Volume, né? De mensagem privada nesse tipo de aplicativo. E aí eles fazem análise de, quem tá sendo mencionado? É o Flávio, é o Lula, é o Renan... Ou então, sei lá, tem um escândalo específico. As menções são mais positivas, são mais negativas. Ele traz uma percepção muito interessante, né? Porque, sei lá, tem a briga do Flávio com a Michelle. Aí você vê o que o nego nos grupos bolsonaristas está falando. Aí você consegue trazer um pouco de dado quantitativo para essas análises que muitas vezes são qualitativas, né? E aí eles começaram fazendo isso, e aí, pelo que me falaram, eles já estão há um tempo tentando produzir uma pesquisa eleitoral que seja semelhante à da Atlas. Não só em resultado, né? Porque, como nós já falamos várias vezes, apesar do Rafael Nishimura se recusar a reconhecer isso, a Atlas é a pesquisa mais acurada do mundo. E ele tem uma metodologia muito única, que é a metodologia de recrutamento digital, que, pelo que eu entendi, a Palver também fez, né? Aí tem um pouquinho de como ler pesquisa, que é aquilo, né? Estimativa principal, margem de erro, o que a margem de erro não captura, porque a margem de erro não é perfeita. Quem teve aula de estatística na faculdade sabe disso. Aí tem essa questão de amostra não probabilística, que você, se eu não me engano... Enfim, aí já entra em meandro de estatística que não vale a pena falar aqui. Fala da metodologia, que é isso, né? Então, survey quantitativo online por questionário estruturado com amostra não probabilística. E aí o que você faz você captura... Você separa a população em diferentes grupos. Aí você vai capturar esses grupos e depois você reajusta os pesos de cada resposta para refletir aquela população que você está querendo medir. Então, por exemplo, vamos supor que você faça essa pesquisa online para 5 mil pessoas, né? Que foi o que eles fizeram, o que a Atlas faz também. Aí você acaba capturando... Você tem uma certa dificuldade de capturar pessoas pobres do Nordeste, entendeu? Então, vamos supor que na população brasileira 10% seja pessoas muito pobres no Nordeste, mas na tua pesquisa só 5% dos respondentes foram pessoas pobres no Nordeste. Aí você vai lá e bota um peso 2 para aquelas... respostas, sabe? E é assim que a Atlas e, enfim, a Palver e as outras pesquisas fazem também, mas aparentemente isso é muito importante para a pesquisa online, porque a pesquisa online está sujeita a um viés de seleção maior. Como especificamente fazem para corrigir, eu não faço a mínima ideia. Isso é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta de milhões de dólares, literalmente, porque isso é o que a Atlas faz, e a Atlas ganha muito dinheiro com essa porra. E eles conseguiram fazer. Tem detalhes aqui sobre o peso mínimo, peso máximo, né? Então você vê, uma resposta pode ter um peso de 0,07, se você for o grupo que mais respondeu, presumo eu. E se for o grupo que menos respondeu, você tem uma resposta de 26. Então, e aí você vê, eles comparam o N, número de respondentes objetivo, 5 mil pessoas responderam, mas o N efetivo. Então se você ponderar quanto... peso, né? O todo multiplicado pelos pesos, você somaria... porque não é exatamente o todo multiplicado pelos pesos, né? Mas é meio tipo... quando você faz essa coisa do peso, você aumenta a incerteza, sabe? Então, na prática, para você ter uma incerteza igual eles tiveram aqui, seria o equivalente a você ter uma pesquisa de N de 1150 sem ter que fazer essa repesagem. Se alguém for estatístico e eu estiver falando merda, corrija nos comentários, mas eu acho que vai mais ou menos por aí. Então é bem interessante. O Rafael Nishimura, que é o grande crítico das pesquisas e da metodologia, fez um tweet explicando um pouquinho
por que ele acha que a Palver é especial. Então ele falou, tem um grande diferencial perante os institutos de pesquisas brasileiros. Compromisso com honestidade e, acima de tudo, completa transparência metodológica. E o que eu achei interessante é que eles publicaram a pesquisa no GitHub, que é um repositório para dados e código, né, de programação, e eles publicaram os pesos que eles dão. E... Que esse é um molho especial. Exato. Que a Atlas nunca divulga. Esse é quase um trade secret, né? Como você consegue botar os pesos para corrigir a pesquisa para uma certa metodologia. E eles chegaram a divulgar, o que é bem impressionante. Ele faz o disclosure que ele colaborou. Então, para os nishimuristas aí, a Palver deveria ser a melhor pesquisa. Ela tem a mão do nosso papa da metodologia. Pois é. Pesquisa. E ela é autofinanciada, tem transparência total. Tem aqui no GitHub, se vocês quiserem, alguém for programador aí quiser dar uma olhada, ou analista de dados, sei lá. Enfim, aí permite a replicabilidade. Aí tem a explicação metodológica, beleza. Margem de erro para toda e cada estimativa, o que eu acho uma parada golaço, né? Então, muitas vezes quando a gente ficava indo nos cross-tabs da pesquisa da Atlas, a gente ia lá e via, o Renan Santos pontuou... Não, para dar um exemplo mais grotesco, a Samara Martins pontuou 10% entre mulheres jovens. Aí você fica tipo, pô, isso é meio esquisito, porque a Samara Martins é uma piada. E aí a Atlas não mostra a margem de erro, mas você vê nas cross-tabs as margens de erro são mais altas. E, enfim, mostrar isso eu acho muito bom, porque deixa claro quando o nego tá empatado. Então, só para vocês terem uma ideia... Aqui em escolaridade, você vê a margem de erro de pessoas com ensino superior é muito alta. Por quê? Porque tem menos pessoas com ensino superior completo, entendeu? A margem de erro Enfim, é isso, né? Cada cross-tab tem uma margem de erro diferente. Mostrar isso eu acho bem legal. Eu acho que é um pouco de uma aula de como funcionam essas pesquisas eleitorais pra galera poder analisar as outras com mais... Eu acho que é por isso que o Nishimura botou a mão nisso e elogiou, né? Que o principal ponto que ele critica da Atlas justamente é a falta de transparência, né? Sim. Tipo, não é só ele critica, né? Essa é a crítica da Atlas. Que é que a Atlas acerta, beleza. E até isso ele disputa, mas acerta sem explicar como, né? E aí é meio que, é voodoo, é magia. Se o cara acerta fazendo magia, a gente tem que validar o resultado dele e tal. Então, a Palver vai pelo mesmo método, mas com muito mais transparência. Pois é. Agora, é isso, né? A gente não sabe o que faz a Atlas acertar, a gente sabe o que a Palver fez. Vamos ver quem tá mais certo, né? Exatamente. E aí parece que foi voluntário da parte dele, e aí o Felipe Bailete, que é o cara responsável por isso, né? CEO, publicou aqui. Mas é isso. Então, vamos começar a passar pelas outras, os outros resultados aqui da pesquisa. Então, de novo, nessa pesquisa o Renan ele se mostra muito estável com 10%, né? Então ele não varia conforme os cenários vão mudando, o que, por um lado, é ruim, seria bom se ele estivesse crescendo, mas por outro lado mostra uma certa solidez no apoio dele. Já falou, isso se mostra em todas as pesquisas. Do ponto de vista de gênero, você vê o Lula mais feminino, o Flávio bem equiparado entre os dois sexos, mas marginalmente mais masculino, o Renan bem masculino, mas com uma presença feminina considerável já. Então, essa proporção aí faz sentido. Que é 4 homens para cada mulher. 80% homem. Seria um pouco da minha visão anedótica da coisa. Então, indo em evento. Navegando pelo universo da missão, né? É mais ou menos isso aí mesmo. Pois é. Em termos de faixa etária, você vê 16 a 34 anos. O Renan tem 25% dos votos, então ele está atrás do Lula e do Flávio. Coisa que nas pesquisas da Atas e outras pesquisas, às vezes o Renan aparece literalmente em primeiro. E... não, mas se bem que ele aparece em primeiro no grupo 16 a 24, né? Esse aqui é 16 a 34. É verdade, hein? Mas, porra, tá muito forte, né, cara? 16 a 34 você já tá com 25%, é poderosíssimo. Mas é interessante como o Renan desaparece também, né? Pra 35, já a partir dos 35 enfraquece muito. Eu já falei... Mas eu acho que isso é um puta potencial de crescimento, né? Total. A gente já falou várias vezes, né? Que o eleitor mais jovem, né? E o eleitor do Renan parece ser altamente mobilizado, só parece meio que, né? O fato dele estar aparecendo bem na espontânea, as pessoas terem perfeita noção de qual o número e etc. Isso mostra, e isso já foi provado em campanhas pregressas da missão, do MBL, de que justamente esse cara ele consegue virar voto, né? Esse cara é mais propenso a virar voto. E aí nem que seja dentro da família, mas ele chegar pro pai do cara e falar, pô, rapaz, caralho, 14 vai. Ou então chegar no avô dele, mesma coisa, ou então chegar nos amigos dele. É o voto que contagia. Qualitativamente seria o voto mais caro de todos.
né, no mercado de compra de votos, se ele houvesse, ele fosse aberto. Né? E se você pudesse comprar convicção também, né? Não só o literal voto. Não, comprar a Vera mesmo, comprar o cara totalmente. Se tivesse um mercado aberto, assim, de voto. O voto mais caro, né, seria exatamente esse. E o mais barato seria provavelmente de uma mulher de mais de 70 anos. Pois é. Em termos de escolaridade, você vê que o Lula ele é mais forte entre as pessoas com ensino superior. O Flávio é particularmente fraco entre as pessoas com ensino superior. Bate, né, com a experiência anedótica que a gente tem. E o Renan ele é mais forte entre as pessoas com ensino médio, mas também não está muito atrás entre as pessoas com ensino superior. A gente também já teorizou que, dada a faixa etária baixa, né, do eleitor médio do Renan, isso pode estar colocando essa galera em ensino superior incompleto mesmo. Pois é. Isso pode estar afetando a coleta do dado. Cara, na minha opinião, o ensino superior incompleto é ensino superior, não é ensino médio completo, entendeu? Não sei, mas enfim, mas o ponto é isso, né? Tipo, porra, dado que a maior parte dos teus eleitores estão até os 25, você pode se formar dos 25. É bem fácil, é tranquilo. Mas muita gente não faz. Então, isso aparece, né? Pois é. E aí, em termos de renda familiar... mas e outro ponto que eu acho que também vale a pena é que tem muita gente também... Tem um tipo de eleitor do Renan que é o cara trabalhador urbano precarizado. Esse cara realmente, às vezes, não acessa a universidade também. Tipo, o cara que é, motorista, garçom... Uber, esse tipo de eleitor, essa faixa, esse tipo de eleitorado, Renan, é bem forte, cara. Então isso também pode estar aparecendo na pesquisa aí. Pois é. Ponto de vista de renda familiar, você vê que o Renan tem a escadinha perfeita, né? Então ele é mais popular entre as pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos, menos popular entre as de 2 a 5 e menos ainda entre as com até 2. Eu acho que bate, cara. Sinceramente, se você ganha até 2 salários mínimos e você for um eleitor 100% egoísta e curto-prazista, votar no Lula faz sentido. Porque as políticas do Lula são para te beneficiar. Afinal de contas, o Lula acha que se você ganhar mais de 5 mil reais, você é um playboy desgraçado que tem que ser destruído. E se você ganhar mais de 5 salários mínimos, que dá o quê? Dá uns 8 mil reais, 7 mil reais, 9 mil, por aí, né? É um barão e 600 só, mesmo. O Renan, na minha opinião, obviamente é o melhor candidato. O Flávio é particularmente fraco também entre os mais ricos, que é bem interessante, né? Caso um pouco com o ensino superior, né? A gente vê que no Brasil... Muito correlacionado, né? Muito correlacionado anos de educação e renda, né? Pois é. O Flávio... Falamos, cara, isso aí é um sinal fodido pro Flávio. De novo, eu já fiz esse comentário 1 milhão de vezes. Mas o que fez o Bolsonaro ser derrotado em 2022 foi a classe média sudestina batendo em retirada, entendeu? Profissional liberal, cara que... Funcionário público, viu a pandemia e ficou, opa... viu todo o show de horrores ali nos últimos dias do governo e ficou, opa... aí não dá pra votar de novo nesse cara, e esse cara deu lá uma variação de 4, 5 milhões de votos que fez o Bolsonaro perder. Quer dizer que essa galera não voltou, então é um sinal bom pro Lula. Pois é. Uma reeleição do Lula. E se você pegar só o verdinho, né, que é as pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos, você vê que mais ou menos metade é de esquerda e a metade é de direita. E o Flávio, cara, ele tá sangrando fortemente, né? A direita com mais renda pro Renan, assim, já é uma... coisa bem preocupante pra ele. Eu nunca vi nenhum instituto de pesquisa fazer isso, tá? No Brasil. Mas nos Estados Unidos eles fazem um acompanhamento de renda média do eleitor. Dá uns mapas bem interessantes. E aí dava pra ver, por exemplo, como o governo Obama foi mais uma coisa mais pobre e a virada de chave do Trump também. O Partido Republicano indo para um eleitor de renda alta para um eleitor de renda mais baixa até agora, tá? O eleitor médio do Trump nunca... O eleitor médio de um presidente da República nos Estados Unidos nunca teve a renda média tão baixa quanto foi a reeleição do Trump agora. Então, assim, eu acho que daria um mapa legal, cara. Eu não sei como calcula isso, eu não sou da área, mas eu sou um... Seria por pesquisa também. E aí, porque, sei lá, o negócio fica parecendo preciso e tal, enfim. O ponto é, se alguém conseguisse fazer esse acompanhamento, seria bem legal, cara. Pois é. E aí... O Palver, que é uma galera mais jovem, mais sintonizada, fica meu pedido aí, seria legal de ver. Sim, esse aqui de cima é o Lula, o segundo é o Flávio, o terceiro é o Renan, aí o próximo é o Caiado e depois o Zema. E é meio loucura ver, né? Tipo, só como que o Novo, que era o partido dos ricos de direita, só, cara, colapsou entre os ricos de direita, né? Tipo, não tem nenhum apoio mais, sabe? Eu acho que isso explica muito, cara. O Novo ter se tornado o partido do Jeffrey Chikini, partido do André Marinho e etc. Eles meio que abriram mão de ser um partido dessa galera mais esclarecida, vai. Eu acho que isso justifica um pouco do desengajamento com política no estado do Rio, cara. Como assim? Ciclo. Não tem mais partido novo, né? E a transição pra missão não foi feita. Ainda. Pois é. Talvez, cara. Ponto de vista de região, o Renan, ele
vai mais forte no Sudeste, depois no Sul, o que você esperaria. E aí as outras 3 regiões estão meio que empatadas aqui entre 7, 8 e 9. Mas, cara, performance boa, né? Podia ter uma concentração geográfica mais forte. Você vê que o Caiado é muito concentrado no Centro-Oeste. Pasmem, né? E o Renan não, ele tá um pouquinho mais espalhado. Você vê que o Lula é particularmente forte no Nordeste, coisa que é óbvia, né? Qualquer pessoa que já viu alguma eleição do PT consegue enxergar isso. E o Flávio é particularmente fraco no Nordeste também. Né? Em grande parte por causa disso. Interessante que a região mais fraca do Lula é o Sudeste, sabe? O Sul, não, né? é o Sul. Ah, tá. E o Sudeste ele é bem mais forte, né? Pra você ver. Tá empatado com o Flávio, basicamente, né? Na margem, né? Tá empatado. O que é uma... Tipo, você estar empatado com o Flávio no Sudeste é uma péssima notícia pro Flávio. Total. E outra coisa, né? Enfim, mas região norte, região centro-oeste, cara, o peso, né? O peso populacional do Brasil, ele tá muito distribuído em faixa de litoral, cara, ainda assim. Mais da metade do Brasil estão numa faixa aí de até, se eu não me engano, é 40 quilômetros. Acho que já bota mais da metade dos brasileiros para dentro. Na faixa de 40 quilômetros do litoral. Então, tipo, medição norte, medição centro-oeste. Não só ela tende a ser mais imprecisa, como ela não tem um impacto eleitoral muito grande ainda, né? Tipo, esses lugares estão se desenvolvendo, estão crescendo em população, mas ainda não tem muito isso. E aí esse é o ponto, essa é a fotografia que faz você entender como é que o PT é tão hegemônico, cara. É isso, a relação que você tem ali, né? O clientelismo desenvolvido no Nordeste quebra completamente a balança. E aí volta a proposta do Renan. O Renan, que é um cara que foi um tucano, né, no passado. Deve ter visto alguns ciclos do PSDB se fudendo. Chegaram os votos do Nordeste. Aí, caminhão de voto, e aí o PSDB fica não competitivo. Então, a proposta dele de industrialização e desenvolvimento do Nordeste é muito precisa em termos de diagnóstico político, né, de economia política mesmo. Tá? É exatamente esse retrato que a gente está falando. Pois é. Aqui tem uma análise por cor ou raça das pessoas. O que eu fico meio triste de ver, porque eu acho isso uma das partes mais tóxicas da política americana, é o fato que a política acontece por linhas raciais de forma muito demarcada. Então, o Partido dos Negros é o Partido Democrata e o Partido dos Brancos é o Partido Republicano. Claro que tem muito branco que vota nos democratas também. Não tem quase nenhum negro que vota no republicano. Mas, enfim, toda eleição americana o nego fala... Eleição se só os negros votassem. Aí é os Estados Unidos inteiro azul. Eleição se só os brancos votassem. É tipo os Estados Unidos inteiro vermelho, tirando, sei lá, Massachusetts, tá ligado? Enfim, graças a Deus no Brasil dá pra ver que não é muito polarizado, né? Não é muito relevante, né? Não é muito relevante. Do ponto de vista de religião, repete o que a gente vê na Atlas, então o Renan é particularmente forte entre as pessoas sem religião, ateus ou agnósticos. O Flávio é particularmente forte entre os protestantes. O Renan é mais forte entre evangélicos, hein, cara? Entre os evangélicos do que os católicos. Sim, faz sentido. E o Lula, ele é bem mais forte entre os católicos e bem mais fraco entre os evangélicos, apesar dele ser muito forte entre os sem religião também, o que, é de se esperar. E do ponto de vista de identificação política, você vê lulistas, 100% de aproveitamento pro Lula, sem margem de erro. Faz sentido. Flávio Bolsonaro, 98%, com uma margenzinha de erro pros bolsonaristas. Entre simpatiza com a direita, o Flávio ainda tem adesão alta, né? Tem uma adesão muito alta. Independente, o Lula e o Flávio... Interessante, né? Entre independente tá perfeitamente empatado Lula, Flávio e Renan. Cada um com 1/3, mais ou menos. Interessante. E o Caiado ainda aparece um pouco aqui entre os independentes. Aí o Zema, coitado, só tá fudido. Se não existisse Renan, né? Eu estaria puxando... Que colocaria a gente regionalmente numa posição escrota, né? Pois a gente já tá mamando Eduardo Paes. Graças a Deus, Renan Santos existe. Cara, interessante. Já tem uma demandada do Flávio aí, não muito sólida, né? Sim. Mas eu acho que isso também é outra notícia ruim, assim, olhando a fotografia. Pois é. É foda, né? Porque a característica de bolsonarista versus simpatizante com a direita é uma coisa meio complicada, né? Porque se você... Vamos supor que o cara tenha sido um bolsonarista a vida inteira. Sei lá, o Haroldo Medina, um exemplo. O cara foi bolsonarista pra caralho. Mas agora ele começou a ficar cético que ele vai votar no Renan. Talvez ele não marque mais bolsonarista. Entendeu? Então... Será que não é a mesma coisa com o lulista? Sim, mas o lulista não tem pra onde ir, tá ligado? Não tem um fluxo de... não, tem o lulista e tem esse candidato que é de esquerda e não é o Lula. Eles vão dar o tamanho que eles atribuem a cada uma dessas categorias na população brasileira? Eu acho que tem lá em cima, cara. Eu acho esse um dos debates interessantes, cara. Deixa eu ver se a gente consegue achar lá em cima. Que dá o tamanho das amostras. Porque, cara, aqui. Pelo perfil de votação do Lula, é foda saber o que é ser lulista, o que é simpatiza com a esquerda, né? Sim. É bem difícil mesmo. Escolaridade... Deixa eu ver. Amostra. Renda familiar, aqui. Voto. Não, se eles...
Se eles marcaram por voto, aí é loucura, né? É. Não entendi. Transparência. Eu quero transparência, Rafael Nishimura. Melhore. Porque lá embaixo tá escrito Lulita. Lá embaixo tem 5 categorias, aqui só tem 2, né? O que é meio esquisito. Deve ser autodeclaratório, mas eu queria saber pelo menos como as pessoas se autodeclararam. Né? Pois é. Enfim, voltando lá mais pra baixo. Aí agora começa o resto da pesquisa. Mas e aí, cara, o que você achou? Renan Santos batendo 10%. Tá animado? Cara, tô animado. Olha esse resultado aí, que loucura, hein? Em um eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente, como você votaria se esses fossem os candidatos? Tá empatado no segundo turno, né? Interessante, hein? Em todas as outras, o Flávio aparece claramente perdendo, né? Nessa aqui tá empatado. Interessante. Eu não sei, eu acho que se a eleição for o segundo turno, ela muito provavelmente vai, tá? Tem chances esmagadoras dela ir ao segundo turno. Eu não consigo... Eu fico cético, cara, sobre um super favoritismo do Lula, assim. Sim. Mas... Tem muita gente falando que essa estratégia do Flávio não ir pros debates é meio que ele se poupando pro segundo turno, sabe? Que é, quando chegar o segundo turno, aí ele vai começar a aparecer na mídia pra cacete. Vai na Globo, vai na Band, vai nos debates e tudo mais. Não sei, cara. Será que... Sabe o que eu fico pensando? Talvez o PT esteja poupando os ataques ao Flávio pro segundo turno também, sabe? O que é muito ruim pra... Também estou achando isso um pouco. Também estou achando isso um pouco. Que o grosso vai entrar depois de outubro, cara. Eu não sei. Pra mim é um pouco, cara, pra mim é um pouco estranho esse resultado, assim. Mas, beleza, vambora. Eu atribuiria favoritismo ao Lula no segundo turno. Eu também, com certeza. Infelizmente. Mas... E é aquilo, né? Não é só a gente que acha isso. O Polymarket também concorda, sabe? Bota o Lula que não é pesquisa, mas... Exato, bota o Lula com o dobro de chance de se eleger do que a porra do Flávio. Enfim. Renan Santos no segundo turno. Ainda tem muito não iria votar, votaria branco e nulo. Enfim, esse aqui é mais legal ver quando tem um acompanhamento ao longo do tempo, né? Com série, né? Pois é. Mas a performance do Lula tá igual, né? 46 nos dois. O que, sinceramente, faz sentido. Vamos lá. Lula e Zemba. Lula tá igual e o Zemba tem um pouco mais de conhecimento. Lula e o Caiado, o Lula oscila um pontinho pra baixo, o que eu acho que não significa porra nenhuma. Mas enfim, reconhecimento e rejeição. Dentre esses possíveis candidatos, gostaria que você me dissesse se você conhece esse candidato e qual a chance de você votar nele. 40% diz conheço e com certeza votaria. 3% conheço e poderia votar. 4% conheço e provavelmente não votaria. E 51% conheço e não votaria de jeito nenhum. Vamos comparar com o do Lula. O Lula, a rejeição dele é um pouquinho mais alta. Maior ainda, né? Mas o com certeza do Lula é um pouquinho mais alto, né? Mas é interessante como que os dois estão... bateram num cenário parecido, né? Pros dois, assim. Sim. E desconhecimento basicamente não existe, né? Pro Flávio e pro Lula nessa pesquisa. Vamos ver do Renan. Então, conheço e votaria com certeza 10, que é o que ele mostra na pesquisa. Conheço e poderia votar 5. Conheço provavelmente não votaria 8. Conheço e não votaria de jeito nenhum 37, que é muita gente esquerda também. E aí conheço não ser 40. Então ele tem um potencial muito grande ainda de crescer, entendeu? Mostra... A conversão do Renan é relativamente alta, né, cara? Dentre as pessoas que conhecem... mostrou aí... 60% conhece. 60% conhece. E 11% tá dentro. 5% tá inclinado a... Mas não sei isso aqui é meio que o potencial de crescimento, né? Que é, cara, se ele conseguir ficar mais conhecido... Se essas coisas fossem lineares, elas não são... Ele ficaria com lá para uns 20% das intenções de voto, sabe? O que é bem poderoso. Enfim. Será que vale a pena a gente ver um pouquinho do desconhecimento do Renan? Entre o pessoal de 16 a 34 anos. Ainda tem muita gente jovem que também não conhece o Renan, né? Interessante. Você vê, mulheres, via de regra, não conhecem ele mais também. Também tem um recorde de renda e escolaridade, hein, cara? A gente fala, às vezes, enfim, que a campanha do Renan precisa ficar um pouco mais simples, né? Que, tipo, o público que está interessado em proposta já foi alcançado, né? Isso aí já está debatendo. Renan Santos já é o elefante na sala. E as pessoas estão tomando posições, mas para chegar... O cara mais pobre. Chegar no cara mais pobre, menos escolarizado, é sempre um parto, assim. Aí é questão de o sistema mesmo. Eu não estou falando do sistema de uma forma agnóstica, eu estou falando mesmo... Prefeitura, prefeito, seus cabos eleitorais, Bolsa Família, televisão, de voto, televisão, rádio no Nordeste. Esse é o verdadeiro sistema, esse existe mesmo. Pois é.
Continuando. O Zema e o Rocado, sinceramente, foda-se. Na sua opinião, qual dos possíveis resultados te dá mais medo? Aí, Lula e Flávio empatado também, né? Pessoas ambos com muito medo. Não tá rolando um cenário Nate Silver aí não, parte da Palver, cara? Não, acho que não, cara. Que é tipo, porra... Não sei. Não sei. Não, mas então, mas a crítica ao Nate Silver não é nem que ele não sabe, é que o Nate Silver faz de sacanagem. Dele ficar... Ele fica tipo... Não. Aproximou, tá aproximando. Virou. Ih, tá virando ao contrário de novo. Mas o que eu tô lembrando é do último resultado, cara, que ele deu. Que ele não deu 50-50. Aí ele falou, porra, peidou na farofa, não quer botar o... Então, mas a parada do Nate Silver é que ele tem um modelo, né? Porque... Que é uma coisa que nós... Transparente? Não, zero transparente. Aí eu tô com o meu amigo, cara. Porque lá nos Estados Unidos, além de pesquisa, o pessoal faz esses modelos de probabilidade de se eleger. Que lá é mais interessante, porque a eleição lá ela é mais... Ela é menos direta, sacou? Porque você tem que... qual é a tua chance de ganhar tal estado? E esse estado te dá quantos votos? E aí, nisso, você consegue compor um modelo da probabilidade do cara se eleger no total. Era isso que dava que a Hillary Clinton tinha 99% de chance de se eleger e o Trump foi lá e... Carcou ela, entendeu? Schlonged her, como ele mesmo diria. Sabe? E aí o modelo do Nate Silver que era escroto, que ficava dando 50-50. Sendo que pessoas com modelos mais honestos... Ficava, mais um, menos um, mais um, menos um. E aí no final ele botou empate, pô. Sim. Então falando, será que não tá rolando uma coisa Nate Silver? Se bem que é tudo tão público e transparente, né? Cara, mas pra mim, se você quiser um modelo, cara, não vai ter um modelo melhor do que isso aqui, tá? Poli. Esse é o modelo, esse é o verdadeiro modelo. Enfim. Aprovação e desaprovação. Você vê que o Lula tá mais desaprovado. Então 55% de desaprovação e 45% de aprovação. Eu sou de zero porque esse resultado tornaria ele inviável eleitoralmente, né? Claramente. Pois é. PT discordar. Em termos de gênero, você vê que as mulheres gostam mais do Lula, os homens gostam menos. Os velhos gostam mais do Lula, os novos gostam menos. Em termos de escolarização, tem esse... A classe média não gosta do Lula, enquanto os ricos gostam e os pobres gostam, né? Então, pra você ver, o negócio é chato. O que mais? Aí... aqui tem a abertura por região, né? Então o Nordeste gosta mais do Lula, o Sul e o Centro-Oeste não gostam dele. Essa é outra pergunta. Você aprova ou desaprova a maneira como o Lula... Não, é a mesma coisa. Ah, tá. É aprovação. Entendeu? Tá. E isso aqui bate com o que a gente vê, aprovação destrinchada, só, né? Por região, por raça, religião, etc. Bate com o apoio do Lula. Aqui, ótimo, bom, regular. Esse também eu acho mais interessante com a série temporal, né? Que aí você vê como ela varia ao longo do tempo. Esse aí nem sempre tá, né? Mas a avaliação de ótimo, bom e regular tá casando com aprovação e desaprovação, né? Tá bem casadinho. Eu não sei isso. O que mais? Expectativas econômicas. Nos últimos 12 meses, o Brasil melhorou ou piorou? Mais gente diz que piorou. Tá bem casado com a aprovação do Lula aqui, né? Tá muito consistente. Interessante. Aí tem o da sua família. Isso é um bom sinal, pessoal? O quê? Tá tudo tão coerente. Não sei, bicho. Não sei. É porque eu já vi as pessoas falando duas coisas, né? Inclusive já levantou essa bola. Se tiver coerente demais é suspeito, né? Sim. E se tiver coerente menos, só tá errado, porra. Então é meio que não dá pra saber, cara. Pois é. Nos próximos 12 meses vai melhorar, vai piorar. O brasileiro é otimista pra caralho. Eu acho que sempre vai melhorar as coisas. Minha casa vai melhorar daqui a um ano. Pois é. Porque tá minha moto. Quando pergunta da família, então, quase ninguém fala que vai piorar. Esse cara aqui é um cara pessimista pra caralho, né? Aí, mano, teus próximos 12 meses, como a tua situação vai melhorar, vai piorar, cara. 10, porra. Aí, minha situação, mano, vai pro caralho. Próximos 12 meses eu tô fudido. Cara, às vezes tá num momento difícil com a esposa dele. Agora eu tô gigante. Filho dele se metendo coisa errada. Sei lá, que acontece essas coisas. A vida é trágica. Consumo de mídia. Pensando em uma semana normal, em quantos dias você costuma ler, assistir ou ouvir notícias ou informação sobre política? 68% de todos os dias, o que é interessante é aquilo. Agora a gente tá propriamente no período eleitoral, né? Passou Copa, passou Carnaval, já estamos em agosto, o período eleitoral começa daqui a 5 dias. Então faz sentido o pessoal consumir notícia todo dia. Eu teria muito interesse de ver como isso varia ao longo do ano eleitoral, sabe? Porque, cara, no nosso canal e no teu Instagram é muito claro que durante a Copa tinha um desinteresse generalizado por política. E passou a Copa, as coisas só estão, mano, acelerando muito. Sim, cara. Eu não acho que isso é representativo nacional, não, cara. Sei lá. O meu gut feeling diz que isso aí tá bastante enviesado
pró-pessoas aware. Que é a parada do viés de seleção, né? Que é o tipo de filha da puta que escolhe responder uma pesquisa Cara, política. que eu tenho a plena convicção de que boa parte das pessoas no Brasil só nem existe mais jornal. Jornal é um modelo obsoleto de informação. É página de fofoca. Não, mas aqui não é só jornal, cara. Isso aqui é ler, assistir ou ouvir notícias ou informações. Porra, cara, sei lá, página de fofoca entra aí. Entra, óbvio. Se a pessoa se informa. Então talvez. Mas. Não, mas cara, com certeza tem menos de 2% dos brasileiros que só não pensam sobre política at all, entendeu? Enfim. Nos últimos 7 dias, quem assistiu televisão? 44 disse todos os dias, né? Boa parte disse a maioria dos dias, alguns dias nenhum dia. Nos últimos 7 dias eu assisti televisão, eu vi o debate do Renan na Globo News. Enfim. Eu queria ver isso aqui aberto por região. Mas tu viu na TV? Vi na TV. Mentira, eu vi no Globoplay. Aí. Conta como TV? Não. Foi numa televisão. Não. Enfim. Eu vi o Novos Carlos na minha televisão. Na televisão? Não. É. Eu vi ontem TV, né? Eu vi o debate. Vi o garotinho gangster. Rádio. 14% todos os dias. Jornais ou revistas impressas. 12% todos os dias. Isso é estranho. Isso é... sei lá. Esse resultado aqui bate. Impresso, cara. Eu leio o jornal todo dia. Numa tela. É, eu também. Pera aí que eu voltei aqui sem querer. Mas, cara... Pera aí. Opa. Consumo de mídia, jornais. Cara, só 67% disse que nem pega no jornal, né? Isso é razoável, na minha opinião. Eu tô aí dentro, cara. Eu acho que seria... Quantas Então, pessoas? mas tem muito velho, cara. Velho ainda lê jornal. Ah, os velhinhos da minha vida não pegam mais jornal papel, não, cara. Não, já ainda da tua vida, filho. Aqui, ó. Os velhinhos da tua vida ainda estão pegando jornal. Tá pegando jornal. Eu gosto de jornal. Eu acho uma tragédia que destruíram Eu tudo. gosto de jornal, eu gosto de vinil também, né? Acho legal e tal, mas... Só é uma contramão do caralho, assim. Né? Melhor ler no celular mesmo. Eu gosto de larpar, fica o jornal aberto assim. Fazendo pai de família. Aí balança, porra. Assim. Eu tô fazendo uns barulhos que nem são de jornal, né? Mas. Enfim. Não foi mal. Sites. Pô, esse jornal tá foda. Jornal mecânico, mulher. Caralho. Enfim. Foi mal. Sites ou portarias digitais, 66% disso todos os dias. Tá feliz agora? Agora sim. Agora eu me sinto representado. YouTube, 42% todos os dias. A gente se vê por aqui. Plim, plim. E... O que mais? Instagram também. Muita gente vê no Instagram. Esses caras, eles... Né, Palver, eles são bons nessas medições. E o Facebook. Aí também muita gente. Aí Facebook Os velhos da tua vida eu tão- leio mais jornal do que eu leio Facebook, mano. Sem sacanagem. Jornal físico, clec, entendeu? Pô, cara, eu não mexo no Facebook mais, não. Eu entro agora no meu novo perfil. E aí eu aceito as pessoas só. Mas eu não mexo, não. É impossível, cara. Sim. Porque mesmo a única interação que eu tenho com o Facebook hoje, ela é zoada. Que é adicionar pessoas. Ele aparece lá. Mônica de Souza. Benício da Silva. Rajesh Gutaprati Pinto. Aí o cara, eu não vou deixar esse cara me seguir, entendeu? Doutor Rajesh Pinto, eu não deixo, entendeu? E vem gente da África também, pede dinheiro na DM, coisa assim, porra. O negócio é cheio de scammers, User cara. experience maravilhosa. Exato, né? é cheio de scammers, cara. É zoado o Facebook hoje. Enfim, TikTok, a maioria disse que não. Tô sem usar, tá? Twitter... Interessante, né? 17% usa todos os dias. Tipo, claramente isso não é representativo do Brasil, tá ligado? Mas eu já vi que o Brasil é um dos países que tem maior adesão, cara. Só perde pro Japão, que é bizarro. Tipo, 60% dos japoneses estão no Twitter. Mas Desde que o Brasil Twitter começou a traduzir, tem aparecido muita coisa em espanhol, pra mim, óbvio. Muita coisa em japonês. Cara, bastante coisa em turco. Sério? Sim, e das variadas línguas europeias também, francês, alemão e tal. Ok. Enfim. E o WhatsApp, 37% nenhum dia. Mas aí é ver notícias sobre política, né? Ah, cara, impossível. Tu seu Cara, eu acho que- WhatsApp não chegar um... Mano, não uma chega manchete. coisa pra mim. Eu só falo coisa de política contigo, com a galera da campanha e tal. Não, cara, a gente tem vários grupos lá que nego manda notícia, pô. This guy... Caralho, o cara vive sem ruído mesmo, né? Lendo jornal mesmo, cara. Mano, só que no... Clec, entendeu? Essa é a minha vida. Porra, minha vida, tô sendo spamado, cara. Constantemente notícia. Telegram, Aí não. Aí é adesão coisa mais de- baixa. Aí é E sus. qual você diria que é a sua principal forma de se informar? Você vê 38 de redes sociais, 15 de YouTube, a gente tem que get these numbers up. 13 TV aberta e 10 TV fechada. Cara, você vê que isso aqui já mostra, né? Que a TV meio que... É, cara, tá tomando morrendo pau do legal, YouTube, cara. Tá tomando pau do YouTube, cara.
O YouTube é maior Mas que a bem TV, que é filho. canal, TV aberta e TV fechada somados, né? Mas aí se você somar YouTube com portais digitais, filho... A gente tem um portal digital, né? Tem o site novosclasses.com.br, pessoal. Caso vocês não conheçam, entrem aqui www.novosclasses.com.br, tem conteúdo extra gratuito e pago também. Eu coloquei um vídeo extra de grátis pro pessoal assistir, que é se o Brasil era ou não mais desenvolvido em 1991. Enfim, aí você pode apoiar o nosso trabalho também, você clica em assinar. Tem esses 2 planos, um de 15 e de 30 reais, é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Esse é o nosso portal digital. Então, enfim. Eu tava falando do otário, mas tudo bem, vambora. E por último... Tá, perdão, eu retiro tudo que eu disse. Achei. 41% diz de direita. De direita. 28% diz esquerda. 7% centro-direita. 9% Não esquerda. posso falar, isso é e não é, né? Sim, aí não é. Porque isso não quer dizer Bolsonaro, nem Lula. Sim. E eu já falei isso várias vezes, né? O motivo pelo qual tem menos gente que se diz de esquerda é porque é igual peixe na água, mano. Se você pergunta o peixe na água e fala, e aí, tá molhado? Ele vai falar, cara, do que você tá falando? Sei lá, cara. No Brasil, você chega pra um cara de direita, e aí você pergunta coisas básicas pra ele de direita. Você é a favor do cashback do funcionário público, Exato. do garotinho? Cota racial, o que você acha, cara? Eu acho bom, acho bom. Soltar bandido, ele tem que soltar bandido, tem que soltar bandido. É. Tipo, feminicídio, feminicídio é o problema número 1 do Brasil. E aí o cara é de direita, mas ele não sabe que ele tá repetindo um bando de merda de esquerda. Pro cara se considerar um esquerdista mesmo, esse 28, ele tem que ser um esquerdista daqueles safado, entendeu? O clássico esquerdista safado. Safado, rebolativo, né? Entendeu? Eu não sei, eu tenho muita curiosidade sobre esses números reais, né? O que seria de fato fazer um quiz de direita e esquerda e rodar. Que não seja autodeclaração, entendeu? Sim. E no final, tu se considera bolsonarista ou não bolsonarista? E se o resultado for Lula, tu considera lulista ou não lulista? E aí saber como é a distribuição. Eu tenho a impressão que o Brasil... E eu queria ver isso em série, né? Eu não vou conseguir fazer do passado. Eu não posso fazer... Eu não vou fazer. Alguém podia fazer. Do futuro. Porque eu acho que o Brasil está estagnando à direita muito rápido. Eu tenho essa impressão vivendo no Brasil. Sim. Assim. Mas vamos ver, eu queria saber com assertividade disso. Pois é. Agora sim, esse agora é eu o que me você fudi, queria. agora eu me fudi. Ok. Então, 20% de bolsonarista, 23% simpatiza com a direita, 21% é lulista e 20% simpatiza com a esquerda. Então, é bem meio a meio, né? A direita tá 2 pontos na frente, mas aí é tudo margem de erro. Esse aqui é um que, cara, a série temporal vai ser maravilhosa, porque provavelmente o número bolsonarista deve ter diminuído, cara. Eu acho que... O lulista também. Sim, mas aí é uma série temporal mais longa. Eu acho que o bolsonarista vai ter diminuído no último ano, cara. Rápido, né? Sabe, desde o Flávio e das relações dele com o Vorcaro, puta, cara, deve ter Pode caído, ser, sabe? pode ser. Eu acho plausível também. E de 1 a 5, quanto você se considera antipetista? 54 se considera muito e 40 se considera nem um pouco. Interessante, né? Interessante. Anti-bolsonarista, 52, muito. Caralho, interessante. 40 nem um pouco. Tô perfeitamente espelhado, né? Isso coaduna um pouco a ideia de que qualquer um que não fosse o Lula daria a vitória ao Flávio, qualquer um que não fosse o Flávio daria a vitória ao Lula, né? Você acha que coaduna? Um pouco, sim. Pera, qualquer um que não fosse o Flávio daria vitória. Não, daria derrota ao Lula, né? É isso. Eu falei espelhado, mas é isso aí. Que é tipo, cara, o que motiva o voto no Lula é o medo do Flávio. E o que motiva o voto no Lula, do Flávio, é o medo do Lula. E em termos de interesse das eleições, 81% se diz muito interessado. Talvez esse tipo de coisa eles sirvam para fazer os ajustes, sabia? Pode ser. Enfim, não sei, né? Eu poderia ver se eu quisesse abrir o GitHub, mas se alguém aí tiver interesse, pode ver se eles levam esse tipo de coisa na hora de fazer o peso. Pode ser, seria justo. Mas também seria meio tricky, né? Porque, tipo, obviamente o interesse das pessoas da eleição cresce ao longo do tempo. Então você tem que ir meio que modulando, né? Enfim. Mas de 81 se diz muito interessado, 14 se diz interessado. Não é a demonstração da sociedade brasileira, né? Mas é do engajamento com a pesquisa. Aí tudo bem. Pois é. Você está registrado para votar, 92 diz que sim, 8 isso também não é representativo. Agora é tarde demais, né? Agora não dá mais para registrar, né? Mas pra quem trabalhou em zona... Como é? Negócio eleitoral. Zona eleitoral. Sabe que... Tem muita gente que não... É muita justificativa de voto. É muita. Pois é. Com que frequência você costuma votar? 93 diz sempre voto. De novo, não é representativo, né? Isso aqui a gente consegue bater, a gente sabe quantas pessoas não votam.
Eu acho que geralmente vai 87%. 88, 87, cara. É o O turnout das eleições brasileiras é 87? 88. Caralho, isso é bem alto, né? É obrigatório, né? Paga uma multa de R$2, né? É. E é isso. Alto. Essa foi a pesquisa. Mas cara, fico muito feliz pelo Renan. Se Deus quiser, ele vai começar a crescer nas outras pesquisas também. Eu acho que a sabatina dele na Globo News pode ter introduzido ele a um público mais novo, diferente. Que Gostei do show da Palver, cara. Eu gostei. Pô, eu acho que isso aqui, cara, quando tiver a série temporal, vai ser uma coisa maravilhosa, mano. Porque vai dar pra medir muito o interesse ao longo do tempo, cara. E pra pessoas como nós, é muito caro saber como o interesse das pessoas flutua no ano da eleição, entendeu? Eu gostei das perguntas também. Achei mais seco, né? Mais seco e mais baseado realmente em opinião, né? Tipo, não é exatamente entender o que o cara acredita, mas como ele acredita, através do que ele acredita, né? Sim. É interessante, acho bem complementar a Atlas. Pois é. O relatório é bem inspirado, né? Sim, é claramente inspirado, mas não tem problema nenhum, né? Você tem que copiar o que dá certo. Ouça de quem já fez. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.